Direitos de autor. Aí estamos nós. Já estamos. Já estamos. É espetacular. Já estamos. Eu acho que estamos a falhar com aquilo que disseste na semana passada. Falta-nos um genérico oficial. E eu... Mas falta. Eu tenho esta coisa e prometo que quando tiver tempo vou fazer o genérico para o nosso programa Quadrilha. Isso era de valor. Mas podes cantarolar qualquer coisinha. Não, melhor que o João Marcos, ninguém cantarola. Não. Ele na semana passada fez assim uma cena esquisita. Que foi um sucesso. Bel. Quadrilha. Ora, bem-vindos a todos, bem-vindos a mais uma quadrilha, a 19ª, e atenção que esta numeração pode não estar correta, porque ninguém está a contar, na verdade. Não. Não é. Mas vamos fazer de conta que é. Hoje nós estamos à espera que a Associação de Bombeiros e a Força Aérea Portuguesa nos dê a notícia de Jorge Máximo, que estava algures no Atlântico, e estamos à espera... Estou aqui a receber uma mensagem dele. Está complicado lá no meio do Atlântico, com redes e falta delas. Portanto, acho que hoje vamos ser só nós. Vamos ser nós, mas com ele. E ele está no meio de nós, como qualquer divindade. Ora, esta semana foi marcada... é o nosso amigo Bruno Palma com o microfone dele, super especial de corrida, que apanha mais o som lá de fora do que o som cá de dentro. Muda lá o microfone ao Palma. Palma, estamos a ouvir a Avenida da Liberdade. Então vocês a querer dizer que o meu microfone dá para ouvir cá fora e lá dentro, é isso? É lá fora e tudo, exatamente. Está bem, pronto. Bidirecional. Primeiro tema de hoje, como é natural, é sobre uma pessoa importante, num registro importante, que é nunca mais Marcelo Rebelo de Sousa sai de calções das televisões. Todos os dias somos brindados com imagens em pelota de Sua Excelência ao chefe de Estado enquanto comanda as tropas. Vou começar por ti, Bruno Palma. Tu deixas-te fascinar pelo físico de Marcelo, aquela semi-barriguinha que ele ainda tem e a penugem já a caminhar para o branco. Homem que é homem não... Olha, homem que é homem. Eu acho que o que o João queria dizer é homem que é homem, não gorda aos pelos, não é? Acho eu, não é? Qual é a tua opinião, João Gata? Eu não parece mal que o nosso presidente apareça na sua plenitude. Homem que homem hoje em dia está tramado, porque os jovens são obrigados a raparem-se, e para homens lusos, que muitas vezes são peludos, isto é um drama. É um drama mesmo. Não, mas o Marcelo já passou essa fase. Está-se bem nas tintas. Drama é alopécia. Agora, os cabelos, ele agora vai voltar. Já voltou. Doutor Soutor, está-nos a ouvir? Doutor. Estávamos a perguntar se tu preferias a alopécia ou a penugem do Marcelo. Isso é a questão interessante. Mas eu não tive a oportunidade de te ouvir o que é que... Mas tu rapas os pelos. Eu queria saber se tu os rapavas ao Marcelo, que é diferente. É isso que eu quero saber. Não, coitado, ele deixava estar como está. Eu acho que ele é o Salvador. Ele aparece ele é como Nosso Senhor. Aparece em todo lado. É omnipresente. Ajuda os banhistas da mesma forma que ajuda os nadadores salvadores e que aparece nas reuniões dos sindicatos e apoia o Costa. Ele ajuda tanto as raparigas que estão a morrer afogadas como o governo quando está em desespero. Portanto, eu acho que é uma alma caridosa. Agora, não sei o que é que ele acha de estar em segundo lugar para as eleições presidenciais, segundo as sondagens, estar o André Ventura à frente. Já viram isso? Não, o André Ventura atrás dele. Atrás dele. Sim, atrás dele.
Sim, atrás dele, mas tu gostavas de sentir o André Ventura atrás de ti? Gostavas de sentir o bafo quente do André Ventura nas tuas costas? Tirando esse comentário machista ao Bruno Palma, pergunto de outra forma. Quem é que tu preferes ver tronco nu? É o Ventura ou o Marcelo? Não, eu acho... Ana Gomes. Ana Gomes. Eu acho que entre os três, a Ana Gomes era capaz de fazer o pleno, sim. Pelo menos... É difícil. Mas Bruno Palma, há já um excesso de Marcelo Rebelo de Sousa de todas as maneiras. Isto é, nós começámos com um segundo Presidente da República, terceiro, nesta nova República, que só andava de fato militar, que era o Ianes, depois lá para o fim mudou para fato e gravata e tal. Mas entre o formalismo do Ianes e as cuecas do Marcelo, tu vês que preferes mesmo as cuecas do Marcelo ou achas que já não há ponderação? Eu acho que o Marcelo neste momento está como aqueles livros da Anitta. A Anitta vai à escola, a Anitta vai aqui, a Anitta vai ali. Portanto, basicamente, é a sensação que me dá, tipicamente. Agora, deixa-me sublinhar que o general Ramalhianes foi, apesar de ter sido contestado na altura, hoje é sem dúvida uma das personalidades da nossa vida pública que, como Presidente da República, é provavelmente o mais considerado por todos os quadrantes. Portanto, deixo-te o desafio. Será que daqui por uns anos vamos todos perceber que a postura do Marcelo é que era? João Gato, é para ti. Eu agora, cada vez que vejo o Marcelo, espero que atrás dele venha a Pamela Anderson. Porque depois desta... Isto já foi noticiado no estrangeiro, nesse país mais longínquo, em como o Presidente da República Portuguesa safou duas jovens e, Dixit, a barcaça veio de outra praia. Portanto, ele já sabia que aquilo, ali havia uma maré, uma marada, e depois houve um patrício que socorreu as senhoras de moto d'água, porque nós somos um país muito moderno e sofisticado, e isto também ajuda ao turismo, não é? À massificação, pelo menos, do turismo no Algarve e na Costa Vicentina. Ora, o que eu estou a ver agora é que Marcelo não vai conseguir estar presente em todas as praias. Sabes lá tu. Não é isso, há uma razão. É que ele, ao chegar, vai ser, se calhar, o único que não vai descer as escadinhas quando a bandeira estiver vermelha, ou seja, quando a bandeira mostrar que está muita gente na praia. Portanto, ele, como Presidente da República, não pode dar um mau exemplo e tem que se quedar e afastar-se dessa praia e procurar outros horizontes. Portanto, agora, eu confesso que acho um piadão ao homem e ao seu banho em Cascais ou no Algarve. Eu acho um piadão que o homem vá com o segurança e depois o segurança não sei se pode tomar banho ou não, se tem que andar com fato e gravata no meio do areal a comer uma bola de Berlim com os dedos todos cheios de açúcar. Eu não sei muito bem, coitado do segurança. Não deve ser fácil ser segurança do Marcelo. João Vasco Almeida, deixa-me só perguntar agora ao João Vasco Almeida se também está previsto organizar corridas de burros ou com burros no Algarve a propósito da estadia do nosso Presidente. Tu lembras deste episódio? Eu lembro deste episódio. Não, mas não era só um Ferrari. Era um Ferrari. Exatamente. Mas eu acrescento aqui um ponto para o João Vasco ter que responder. Será que o Marcelo é homem para se meter naquele barco e para conseguir tirar a bandeira do pau de sebo? Olha, primeiro navegantes, não é? Eu sei. Bom, o Marcelo é homem para o pau de sebo. Isso não tem qualquer tipo de dúvidas que ele é homem para o pau de sebo. Aliás, não sei se há pau de sebo que chegue para o Marcelo. Não sei se há pau de sebo. Porque ele fará para cima e para baixo com grande vontade. Entretanto... olha que o Cavaco era homem para chegar ao fim mais depressa. O Cavaco é um gajo que trepa melhor, aliás, é dos primatas que melhor trepa, na minha opinião. Portanto, não tenho, sobre isso não tenho dúvidas. E no Algarve? Não, aquilo foi em São Tomé, o coqueiro. Depois ia ali
para a saída da Infante, que fez papai. Sim, do 25 e não sei o quê. Bom, para responder ao Bruno Palma, nós estamos a ser liderados, eu acho que já disse isto aqui uma vez, pelo homem do burro e do Ferrari, não é? Que é o senhor Primeiro-Ministro, e pelo taxista que se atirou ao Tejo, que é o seu presidente. De Barbas. E de Barbas ainda, no velho tempo. De Barbas de pera. Sim, de pera. Pronto, portanto, é óbvio que o resultado é este. O resultado é esta basicidade. E eu acho que o Marcelo retira estatuto à presidência da República. Isto é, isto falar de questões que até são de Estado ou roçam as questões de Estado, com a toalhinha do apart-hotel e não sei o quê a secar-se, não, há uma... Quem gosta... Pois, mas quem gosta destas coisas da linguagem e da comunicação sabe que a forma, não é? Tem importância. E a forma como o Marcelo decidiu comunicar, que é uma forma perfeitamente legítima, é a dele, retira estatuto e alguma autoridade ao cargo que ele exerce, levando rapidamente a que as pessoas amanhã, quando for preciso ouvir o Presidente, como se notou, aliás, na questão do Covid, quando for preciso ouvir o Presidente, não ligam assim tanto. Quando ele veio desesperado dizer, portem-se bem, não façam festas com 200 pessoas, não cumpram lá os regulamentos, não sei o que mais, ele tinha que vir sempre pelo elogio. Ele fazia-o pelo elogio. Somos os melhores do mundo. Que é uma coisa que nós não imaginamos do Ianes ao Cavaco, nenhum deles a fazer, nem o Soares, nem o Sampaio, fazer pelo elogio. Quer dizer, imaginar o Soares a dizer que os portugueses estão ótimos e a portar-se muito bem, é de loucos, não é? O Cavaco também nunca o faria. O Sampaio desconfiaria sempre de todos os portugueses, e o Ianes achava que metade dos portugueses não deviam estar em Portugal. Exato, e não deviam estar em Portugal. Portanto, em relação ao Marcelo, a toalha de banho, eu dispenso a toalha de banho do Marcelo, o tronco nu do Marcelo, o calcanhar do Marcelo, ele que se ponha numa posição que amanhã, quando for preciso dissolver um parlamento, ele não apareça de cuecas. E aí é que vão ter elas. Mas pronto. Convidamos os nossos videntes a continuar a comentar. Ou andar de calção. Exatamente. E vamos a um tema que raramente tivemos a oportunidade de falar dele, a não ser desde os acontecimentos falamos sempre. Portanto, é um tema que vamos repetir a ordem de chegada, mas eu pergunto, antes de mais, ao Jorge Máximo, como é que ele vê esta questão da Bielorrússia. Não consigo falar. Há uma clara má vontade do Jorge Máximo em participar. Jorge... Estou a comer um atum e um peixe fora preto. Muito bom. Pronto, não há net no fundo do mar. Temos pena. Bruno Palma, é verdade que Londres, Paris e Washington estão armados em Dr. Strangelove com a Bielorrússia, ou afinal o leste ainda é de leste? Afinal havia outra. Não, essa é uma pergunta bastante pertinente, porque essa é a leitura que fazem os negacionistas, digamos, das evidências, não é? Há os senhores que dizem que a Terra é plana e que não é redonda, e há outros senhores que dizem que as mais de 100 mil pessoas que vão para a rua na Bielorrússia já pelo 10º dia seguido estão a soldo do capitalismo e dos imperialistas. É claro que há partes interessadas nesta história. De um lado, a Rússia não vai querer perder o buffer que tem ali na zona do próximo Oriente Russo, não é? Portanto, agora é evidente que, digamos, o Ocidente está interessado em correr com o Lukashenko. O Lukashenko está
no poder desde 1986. Foi a altura, foi o ano em que eu cheguei. Portanto, eu já fui, já vim e ele lá continua. E as pessoas hoje, é sintomático, esta semana, ontem, depois de dias, já vamos semanas de contestação ao presidente, com mais força depois das eleições, o Lukashenko convocou uma manifestação a favor dele próprio, e é curioso que as pessoas que estiveram que foram obrigadas a estar nesse evento, que lhe disseram o radio, ou seja, vai-te embora. As próprias pessoas que supostamente o iam aclamar. Portanto, aquilo já é um Estado. Face a essas evidências, nós podemos apenas constatar que as pessoas estão fartas de um ditador que está há 26 anos no poder. E depois podemos tirar daqui outras ilações e podemos fazer daqui outras contas. Mas se nós vivemos em democracia e se aceitamos as regras da democracia, não podemos depois dizer que lá eles gostam assim, eles lá, não é? É um bocadinho como aqueles senhores que dizem que na Coreia do Norte há democracia, e quem diz que não, são opiniões, não é? Vamos ver se a Bielorrússia e a Coreia do Norte, ou a Bielorrússia vai ter também um stand na festa do Avante, como vai ter a Coreia do Norte. E isto é que eu acho absolutamente dramático. São partidos que clamam várias vezes pelos direitos e pelas liberdades e garantias, nomeadamente de conspurcarem as nossas ruas com cartazes, que depois não queiram dar liberdade às pessoas para escolher as suas próprias lideranças nos seus próprios países. Portanto, relativamente ao Lukashenko, parafraseando o meu amigo João Vasco Almeida, eu quero é que o Lukashenko se... E é isto. Mas não há... Bruno, deixa-me insistir contigo. Não, vamos para um 6º mandato ainda por cima, naquelas trapalhadas de mexer na Constituição, como o Putin faz. E como o Trump quer fazer. E como o Trump há de querer fazer, ainda não sei, mas a América tem... não sei, digo eu. Há quem não o deixe. Pronto. Agora, o que tu disseste aí, Bruno, que a visão ocidental era isto acontece lá, porque as pessoas até gostam. Não creio que seja assim. Mas esse lá tem muitas tendências para se mexer nas constituições e se prolongarem mandatos e fazer-se à revelia um bocadão do povo. Do que tu sabes e conheces, é como cá, que ainda hoje há gente a gritar pelo Salazar, um Salazar em cada esquina, isto é, há um longo rasto de tradição da autoridade que pode ainda fazer com que as instituições mais conservadoras, como os militares, permitam estas trancadas constitucionais? Bom, há aqui uma grande diferença entre a nossa experiência, a nossa vivência e a história russa em geral, não é? E sobretudo depois a história da União Soviética. Porque apesar de a grande mudança que aconteceu na passagem da monarquia dos czares para a Revolução, não foi, digamos, a mudança de grandes líderes. Eles mantiveram, tanto no antes como no depois, a figura do grande líder. O poder na Rússia, o poder para os eslavos tem um rosto, não é? E, portanto, inequivocamente, toda a gente sabe quem é que manda na Rússia, não é? Portanto, não há dúvidas que é o Putin. E, portanto, tu falaste dos Estados Unidos, enquanto tu tens um balanço, não é? Fala-se do balanço dos poderes e dos contrapoderes que supostamente existem nas democracias. Lá não há, lá os tribunais, está tudo ao serviço do Estado. E o Estado sou eu, não é? Como dizia o Luís XIV, 14, não é? Portanto... 16. Não interessa.
Portanto, o Estado sou eu e o Putin é a encarnação do Estado sou eu. Mas já antes do Putin eram os líderes que o antecederam, Então, até os czares. Portanto, os russos, os bielorrussos, os ucranianos sempre tiveram lideranças fortes, alguém que mandava. E quando passaram do regime, quando entra o Gorbachev com a perestroika e que diz, bom, eles são bastante dialéticos nessa forma de pensar. Quando eles tiveram como alternativa ao que havia o Gorbachev, disseram, bom, se o antigo era mau, este é bom. Mas quando apareceu o Yeltsin, disseram, bom, se este agora é bom, então o outro tem que ser mau. E, portanto, é um bocado a preto e branco, desse ponto de vista, um bocado dialético, mas, portanto, essa lógica, as novas gerações, enquanto a nossa geração e as gerações mais antigas viveram, cresceram nesse espírito, as novas gerações manifestamente querem qualquer coisa diferente. O acesso às novas tecnologias, à internet, novos estilos de vida, a nova dimensão que a internet trouxe para o mundo. Que é algo que não está no cotidiano de boa parte das pessoas nesta área do mundo, até por condições socioeconómicas desfavoráveis, verdade? Sim. Há uma grande diferença entre os muito ricos e os muito pobres. Mas sim, não significa que as pessoas não tenham ambição a ter um país melhor, a quererem viver com melhores condições, e isso é uma ambição das pessoas, não é? Eu acho que as pessoas estão cansadas de viver mal, viver em pobreza, viverem subjugadas e querem ter... Olham para a França, olham para a Europa em geral e dizem, bom, se as pessoas lá conseguem ter um nível de vida superior, eu também tenho direito a esse nível de vida. Não é? E não são conformados. A nova geração não é tão conformada quanto foram as gerações anteriores. Essa é a verdadeira questão. Este tema interessa-me subejamente. A quantidade de videntes em direto é uma coisa extraordinária, porque ainda resta... Resta um. perante um tema tão interessante, exatamente. Ainda resta três. Os outros retiram todos. Da Bielorrússia. João Gata, o czar era suportado pelas oligarquias, o Putin pelas oligarquias e o entretanto pelas oligarquias foi, com certeza. Qual é a salvação do mundo para aquela zona do mundo, se é que há? Olha, temos mais um vidente neste momento. Portanto, uma pessoa cala-se e aparece mais gente. Epá, muito sinceramente, enquanto que o Putin estiver vivo, eu acho que a coisa vai ser difícil, porque realmente o homem conseguiu construir uma teia de poder em toda a região. Ele realmente é o puppet master, temos que dar-lhes parabéns por ter conseguido, sozinho quase, dar a volta ao próprio país, depois a toda a região, e lá continua. Lembram-se ainda que ele trocava de papel, ou era presidente, ou era primeiro-ministro, ou era primeiro-ministro, ou era presidente, aquilo andava assim, e escolhia a dedo os parvos que tinham que fazer yes man. Epá, eu muito sinceramente não acredito que o povo tenha força para guerrear contra um exército poderosíssimo, não é? Esta esta ajuda que ele automaticamente ofereceu à Bielorrússia, a quem ainda manda, de enviar tanques e militares e tudo para acalmar ali as hostes populares, disse tudo, não é? Portanto, ou vamos ter mais uma guerra civil, que vai ser vencida pelo Putin, logicamente, e pelos seus aliados, ou vejo uma destruição de mais um povo ao longo de décadas que depois não se vai conseguir levantar. É muito complicado olhar para ali, para aquela zona mesmo. Muito complicado. Diz isto. O mais relevante disto que nós estamos a assistir e que já assistimos na Ucrânia e etc. é o retomar do período anterior ao muro. Estamos claramente, as tensões não estão ali, as tensões estão a ressurgir, não é?
e estamos novamente a regressar a um mundo mais dividido, a uma Europa mais dividida, com novos players também, com a China, a emergência da China, etc. Agora não é um mundo melhor que vamos deixar aos nossos cachopos e cachopas. Isso seguramente não é. Não. Pois, queria acabar com esta mensagem de esperança. Mas deixa-me só deixar aqui uma batata quente ao João Vasco. Enquanto que na Bielorrússia 100 mil pessoas vão manifestar-se a favor da democracia, aqui 100 mil vão para a festa do Avante contra tudo e contra todos. Já não. 30 mil, não é? 30 mil por dia, 100 mil no total. Não. Essa agora, um gajo comprou uma entrada permanente, não vai andar a saltar. Portanto, é a mesma coisa. Será que existem entradas permanentes para a Bielorrússia? Não vou. Existem entradas, não existem saídas. É um sítio que eu recomendo para jovens solteiros. Atenção. Bom, acredito. Eu fiquei muito preocupado esta semana, ontem, quando foi confirmado que sobre a Bielorrússia Angela Merkel tinha telefonado a Vladimir Putin. Lá estamos nós outra vez. Portanto, como é bom de ver, a Bielorrússia não conta para nada. E o povo da Bielorrússia não conta para nada. E os funcionários da ferrovia que foram dizer aquela frase que tu há bocado disseste, que eu não sei como é que se diz. O Radi. Pronto. Esses não contam para nada porque já temos... negócio. Eu peço desculpa, mas é que eu revi o Dr. Strangelove ontem e ainda me está muito na mente a Angela Merkel a pegar no telefone e a dizer Dimitri para falar com o Putin. E a gente já devia considerar estes países deste Oriente Próximo ou desta Euroásia. Tal não esqueças da Turquia. A Turquia está na mesma situação com aquele gajo, não é? Portanto, sim. Mas lá está. Há para todos os paladares. Há paladares que são mais à direita, há paladares que são mais à esquerda, há paladares que são só totalitários, há paladares que querem ser semi-totalitários, como na Ucrânia. Portanto, há muito paladar neste popurrí de países. A verdade é que o caminho parece ser só um. E eu não gostava, só dizer isto, eu não gostava nada que passássemos a tratar todos estes países como tratamos a maioria dos países africanos, que é com desdém. E com desdém e com sobranceria. Estão lá longe, não nos afetam. E com esta ideia de podermos controlá-los, esta ideia louca. Basta uma nuvem tóxica para percebermos automaticamente que não controlamos nada. Mas atenção, o paradigma da Guerra Fria foi exatamente esse, não é? Tinhas dois grandes players e depois que se degladiavam. Aliás, o Líbano foi sintomático. O Líbano foi cenário de guerra de outras potências, não é? Bom, mas olha, sobre isso, uma pequena nota pessoal. Quero agradecer a toda a gente que não se lembrou da música do Estrovante, o Beirute, e que felizmente não a pôs em nenhuma peça quando foi a explosão em Beirute. Agora, em Beirute nem o sol nasce, em Beirute nada. Portanto, não, porque os autores devem ter telefonado imediatamente para a GDA para exigir direitos a qualquer passagem ou qualquer menção. Sabemos como é que aquela gente é. Pois, enfim. A democracia é muito bonito, mas é só para os outros. Não, mas o primeiro álbum chama-se Chão Nosso, não é Chão Vosso. Exatamente. Não. Venha a nós o vosso reino. Não, eu sempre gostei de Trovante, sou daqueles gajos que não, em vez de gostar de Pink Floyd, gostava de Trovante. Pronto, toda a gente erra na vida, pelo menos alguma vez. Saltemos, como sabem, era o nome de uma... Eu ainda estou a processar isso, mas tudo bem. Está bem. Saltemos era o nome de pevides e de amendoins dos anos 70. Tinha um rapaz a saltar por cima das costas de uma rapariga e o nome era Saltemos. Isto é, tinham sal,
não é? Porque eram pevidos e era só tempos que era impressa duas cores, branco e azul nas pevidos, e o outro era branco e vermelho. Aos amendoins. E com piripiri, o vermelho com piripiri. Exatamente. Isso durou anos. E durou anos e infelizmente... Isso é um clássico. Ora bem, isto vendia-se basicamente no interior. E diz, neste tema proposto pelo Jorge Máximo, Jorge, tu achas que o interior ganhou um pouco com a pandemia porque os portugueses agora, quando decidiram voltar a fazer férias, vão à procura de destinos que nunca tinham procurado, obviamente. Portanto, Jorge Máximo, o destino onde tu estás é um desses destinos interiores. Vê-se mais gente? Há melhor... Vê-se muita gente. O problema do interior é que não tem net. O que é que tu fazes? João Gata, anda aí toda a gente, pá, pelas praias fluviais, pá, a descobrir as casinhas no Alentejo. Olha, o Tuga era burro antes disto? Ou este ano deu-lhe uma de patriotismo de esquerda e nacional, ou não sei o quê, já não sei como é que ele se chama. Três coisas. Antes de mais, relembrar as pevides e os amendoins. Mas não elas, mas outras duas coisas que eu comia no Algarve, porque eu sempre fui, desde miúdo, fui de férias para o Algarve. Os meus pais tinham lá uma senhora com uma pensão, nas alturas em que se ia para a pensão, essas coisas. Há muitos anos. Nos anos 70. Por falar nos anos 70, havia uns cordéis com como é que aquilo se chama? Pinhão, com pinhão. Eles furavam os pinhões e vendiam os cordéis. Eu adorava aquilo. E também gostava muito de bocadinhos de polvo assado que à noite se vendia, assim, no meio da rua. O cheirinho entrava, eu queria comer e a minha mãe não me deixava. Ora bem, isto só para dizer que isso das pevides também havia assim, tal, estas memórias acorda, já estou a babar, porque aquilo do pinhão era mesmo fixe e realmente uma pessoa babava-se toda porque tinha que puxar com o fio, com a guita e aquilo, bom, enfim. E depois havia aulas de roupa. E depois dá nos dentes que deu, não é? Depois dá nos dentes que deu, exatamente. Agora, o Tuga, porque é que redescobre? Não, redescobre, porque já descobriu na primeira crise do Algarve, em que os algarvios perceberam que tinham que mudar os dizeres para português para conseguir outra vez ter a nacionalidade presente com o seu dinheirinho. Desta vez, portanto, há uma redescoberta. Mas eu acho que os portugueses, acima de tudo, são bimbos. Preferem ir lá para fora, e novos ricos, preferem ir lá para fora, e preferem ir para o sul de Espanha, e preferem ir para as Canárias, e depois preferem meter-se em cruzeiros de 3, 4 mil pessoas para andarem a pisar não sei o quê, ovos, em vez de descobrirem o melhor país do mundo, que é o nosso. E realmente é, porque repara, em 700 km nós temos neve e temos praia, a maior parte das vezes. O interior Minho é fabuloso, o Jerez deve ser dos sítios mais bonitos de todo o planeta. Os Açores, fantástico. Eu agora ia às ilhas. E Madeira, olha, a Madeira já não vou há décadas. Aos Açores estive lá este ano, no início, fiquei, como qualquer pessoa que lá vai, quer ficar lá, não é? Não quer voltar para aqui, porque é lógico, ali é que é bom. Mas infelizmente, não há net nos Açores, eu estou aqui com o Jorge Máximo, e realmente isto no interior é muito bonito, mas é uma pena. Mas temos este problema, não é? Em pleno século XXI não há net nos Açores, em algumas partes dos Açores. Bem, nem em Portugal há, quanto mais nos Açores. A verdade é essa, sais de Lisboa e o sinal começa a ser muito complicado. Agora, esta euforia de agosto típico, como se fosse o ano normal, e das pessoas irem para a praia, encherem as praias, isto ultrapassa-me. Eu vejo as imagens na televisão, dos jornais, isto ultrapassa-me. Como é que, estando bandeiras vermelhas, que em princípio deveriam proibir a entrada de mais pessoas, hasteadas, ali a dar ao vento, e as pessoas nas tintas, sem máscara, a entrar e a sair. E depois vai lá os fulanos das reportagens, está aqui, não vê a bandeira e tal, eu vou já sair, porque eu vim muito cedo e agora aproveito, já fiz a minha praia, está a chegar mais gente, vou-me embora.
Sim, vais-te embora, mas vais para o restaurante onde está muita gente, depois vais passear para o Passeio dos Tristes onde está muita gente e vais à noite comer o gelado onde está muita gente. O que é que se passa com esta gente? Eu não sei. Mesmo. Eu acho que este deveria ser o ano em que as pessoas ficassem um bocadinho mais resguardadas, podiam perfeitamente ter as suas férias, mas não ir para a praia, como toda a gente vai, fossem para o interior, mais, porque o interior, pensamos que está cheio de gente, não está. Alguns locais estão, que são aqueles locais que foram visitados pelos jornais dos canais televisivos, no princípio de julho, assim, que maravilha que este espaço é, com uma piscina e com distanciamento físico e social para as famílias e tal. De repente isso encheu tudo, porque os portugueses não sabiam que isso existia, ou que pelo menos não estava já cheio de estrangeiros, não é? Mas tu é que sabes, tu é que tens a mania de ir lá para cima também, não é? Sim, eu gosto desta euforia agora com Portugal, porque eu quando tive dinheiro pela primeira vez, dinheiro que se visse, que eram, eu lembro-me que ainda eram 6 contos, aí, decidi começar a viajar por Portugal. Não, eu viajar por Portugal. Interrail, qualquer carapuça, eu queria... Olha, eu nunca fiz o Interrail. Não, nem eu, só o Bruno Palma é que fez, e fez por nós, fez o Interrail dele, do Jorge, o meu e o teu. Várias vezes. Agora, na verdade, o país, ali nos anos 80, já 90 talvez, com 15 contos, 20 contos, descobria-se o país, o ordenado eram 50, 60, 70 contos o mínimo, é? E descobria-se o país de uma forma menos cómoda, como hoje se consegue descobrir, nas casinhas no alojamento local. Agora, é muito bom, de facto, para o alojamento local, e para as casas de turismo rural, que foi assim que começou a chamar-se ao turismo, que não era nas cidades e não era nos hotéis do Algarve, era o turismo rural. Depois é que passámos para o alojamento local, também rima. Era muito fácil. Pensões para havia pensões em vez de hostels e não sei o quê. Exatamente. Pronto. E de facto, achei curiosíssimo esta nova redescoberta. Tenho amigos na área do alojamento, e enquanto um deles ontem me dizia, vou tentar dar uma solução a isto porque não consigo, e é um alojamento local de cidade, não é? Em Lisboa, para onde o fluxo de portugueses é pouco, porque só meia dúzia de pessoas é que quererão vir a Lisboa durante as férias. Há muita viagem a Lisboa, mas que não é uma viagem para férias. Lazer, dos portugueses. Vêm um fim de semana, fazem assim umas coisinhas dessas. Mas, infelizmente, em Lisboa. Curiosamente, o Porto, tenho boa notícia de quem está neste momento no setor turístico do Porto. O Porto está bem. Enquanto cidade está bem, está a sobreviver. E depois todo o interior de Portugal, das Beiras, atrás dos montes, e obviamente o Algarve com duplicar os números na ocupação, só demonstra que há poder de compra para fazer férias. Essa é a primeira surpresa. Eu acharia que não havia tanto poder de compra para fazer férias. E demonstra também que nós já estamos apetrechados de equipamentos suficientes para esta malta fazer férias. Porque há 30 anos não havia nada. Nada. Eram parques de campismo, era a Orbitur, que era o topo dos parques de campismo. Depois eram os parques de campismo normais, não é? Comprava-se um livro gigantesco, por acaso, acho que ainda outro dia ouvi, que anda para aí, o Guia Camping, e era a única maneira de descobrir. Ainda bem que hoje os gajos compraram aqueles jipes de andar na cidade. E o turismo de habitação. E o turismo de habitação. Que havia no Minho, lá para cima. O que era isso, Bruno Palma? O turismo de habitação era aquelas experiências turísticas onde tu podias visitar aquelas casas apalaçadas, sobretudo no Douro e acima do Douro, e que podias ter uma experiência de viver nessas casas, ter um pequeno almoço. No fundo, é um bed and breakfast, não é? Onde as pessoas viviam, onde tu também partilhavas.
E eu lembro-me de fazer isso, a primeira vez que eu fiz isso foi no meu primeiro trabalho de verão para a RTP, na altura, a carregar tripés. E, portanto, basicamente... Os tripés antigos pesavam era pouco. E não digas nada, e eram 2 e 3 às vezes. Portanto, basicamente, essa foi uma memória que eu guardo de conhecer o país com alguma qualidade. E chamava-se o programa Feiras e Romarias, ou era Festas e Romarias? Feiras e Romarias, sim. Feiras e Romarias. Passava, ainda havia aquilo na RTP2 e tal. E que me deu muito gozo, na altura, muito jovem ainda, para aí com 16, 17 anos. Trabalho infantil. Sim. Andei aí, sobretudo no norte do país, a ajudar a fazer. E, de facto, foi fantástico, mas a experiência de viver nessas casas, onde viviam as pessoas e onde nos encontrávamos ao pequeno almoço, ou ao jantar, etc., foi, para mim... Mas hoje não é essas nossas memórias hoje não vão bater certo com as experiências que as pessoas estão a ter por causa deste Covid, não é? Hoje as pessoas estão muito mais tranquilas, com mais conforto, quer dizer, nós nunca nos queixamos do conforto que tínhamos, mas a verdade é que há mais querer ir para a praia ou para o campo ou brincar, queria saber. Mas hoje conforto era bastante isso. Vais e tens internet, vais e tens televisão por cabo. Pergunto, Bruno, se hoje vem-se só com o prazer, já não se vem com aquelas histórias macacas como os tripés ou aquelas mochilas de campismo que tinham ferros ainda e que davam cabo de qualquer pessoa. Hoje é só prazer, não é? Essa experiência. Então hoje eu lembro-me para ir daqui para Guimarães, nós íamos no comboio, saímos daqui com uma carrinha daquelas Peugeots compridas, eram as 504 ou 400. 504. O carro ia daqui entrava no comboio em Santa Apolónia, depois saía-se no Porto e depois do Porto ia-se lá para cima. Era toda uma aventura, não é? Hoje em dia, com a quantidade de autoestradas que existem para todo o lado e futuramente com os comboios que o João Gata tanto gosta, vai ser tudo muito, muito mais... É tudo muito mais rápido, as experiências são muito mais o momento, não é? E, portanto... facilmente, o país tem 600 km de norte a sul e rapidamente nós vamos do norte a sul pelas ICs, IPs, aqueles nomes todos que eu perco-me, não é? Eu quando saí de Portugal não ouvi essas coisas, quando voltei, ainda bem que hoje é o GPS e há os softwares todos para navegarmos, senão perdíamos. Mas de facto, nós também nos recordamos disso noutro tempo, noutro contexto, em que não havia internet, em que as distâncias eram maiores, em que viver no outro lado do mundo era um desafio do ponto de vista até de falar com... Eu lembro, para eu ligar para casa, tinha que marcar com uma semana de antecedência para me marcarem aquele dia para eu fazer a chamada. Hoje isso não consigo explicar isso à minha filha, não é? E, portanto, essa é uma experiência que era mais... Mas do ponto de vista tu não consegues explicar isso à tua filha porque ela não tem pachorra para ouvir essa história, de facto. Naturalmente. Aquilo é já uma semana. Hoje em dia carregas no telemóvel, mandas uma mensagem, o WhatsApp, tens a expectativa da resposta rápida, da solução rápida para as tuas questões. Bom, tens o TGV. Tens o TGV, já ainda não tens, mas has de ter, ou melhor, tens um semi-TGV, Eu já dei no TGV várias vezes, mas de qualquer das maneiras, sim, a noção das distâncias, o mundo ficou de repente mais pequeno, não é? O facto de tu ligares o computador e, por exemplo, o Jorge Máximo nos Açores, tu, algures em Braga, o João Gata, algures no fim do mundo, e estamos todos aqui aparentemente na mesma zona, não é? Portanto, o facto de estamos todos no mesmo quadrado, de facto a noção do mundo obrigatoriamente muda. Claro. Muda. Eu presumo, Jorge Máximo, quem cala consente. Olha, quando ia à terra do meu pai, era em Vila Maior, ia com um primo,
E ele tinha um Mini, um Orris. E saímos daqui às 8 da noite, aí vê-la fresquinha, e chegávamos às 7 da manhã, lá ao Vento de Sabugal. Mas também me lembro, quando nós íamos de Salamanca comprar fotos do Action Man, que em Portugal não havia nada. Por falar disso, os meus pais também iam a Salamanca comprar fatos do Action Man. Ele vai processar-nos, não faz mais. Bom, enfim. E caramelos aí a monte. E caramelos aí a monte, não? Caramelos aí a monte, exatamente. Partiu um dente à conta dessa cena. Lá está. Nada nos anos 70 e nos anos 80, nos anos 60, 70 e 80, eram favoráveis à dentição. Mas agora é verdade, esta história que eu estava, que o Jorge agora me lembrou. Eu lembro-me que eu ia à terra do meu pai, que era em Vilar Maior, Vilar com 2 L's e Y, porque é uma terra nobre, com castelo. Eu ia morrendo nesse castelo, no poço que estava com vegetação em cima, eu ia caindo lá para dentro. Eu lembro-me que se saía daqui, ao entardecer, passava-se a noite toda em estrada e chegava-se de manhã com o raiar da luz. Não sei porquê, se calhar era por causa do calor, qualquer coisa. Era a noite de viagem. Eu não consigo compreender hoje esse esforço, não é? Porque a pessoa põe-se na guarda em 4 horas, 3 horas e tal. 4 horas, não é? Ou então vai de avião até ao Porto, então ainda é mais rápido. Mas o mundo realmente mudou, como o Palma estava a dizer. E se calhar vai mudar agora um bocadinho mais, porque vai ficar maior outra vez. As distâncias aumentaram porque, lá está, não podemos viajar tanto quanto queríamos ou estávamos habituados. Os aeroportos ainda estão meio gás, nós não sabemos se a segunda vaga vem aí ou a terceira, portanto o mundo agora fica um bocadinho outra vez maior. Se calhar não é mau. Não é nada mau não é nada mau haver um tempo de prazer. E acima de tudo há aqui outra coisa que os portugueses normalmente, eu digo os portugueses como se soubesse disto com um estudo científico, obviamente que não sei. Claro, mas aqui. Mas este é aquilo que eu tenho aqui. Exatamente. Muito bem. E já lá vou. Por acaso já lá vou. Já lá vamos a isso. Porque, na verdade, às vezes os portugueses não sabem tirar prazer do tempo de descanso, porque a vida é tão aflitiva, não é? As angústias do dia a dia são tantas que vão para férias sem conseguir limpar a cabeça e ter prazer nas férias que têm. Portanto, ainda bem que... Não, as férias são uma azáfama, são uma chatice, pá. O ter que sair de manhã com as galinhas para ir pôr a toalha lá na praia para conseguir reservar um lugar, para depois eu conseguir dormir, depois para chegar outra vez e já está a gente em cima e já há areia pá, isto é uma chatice. E depois ir para as filas do restaurante e agora com a porcaria do Covid, um gajo mas isso não são férias. Isso não são férias. Bom, aí que te digo, deixa-me dizer uma coisa. Agosto, finalmente, outra vez, em Lisboa, é o melhor mês do ano. Porque Lisboa está deserta como há anos que eu já não havia. E lembro-me que sempre adorei Lisboa em agosto porque finalmente podia-se respirar. E felizmente, lisboetas, não alfacinhas, mas lisboetas, que é a malta que não tem segunda geração, foram para a vossa terra, ou para a terra dos pais, ainda bem. Os lisboetas são os que estão agora na aldeia que é Lisboa, não é? Exatamente. Não. Os 15 ou 20%. Não é ao contrário, Alfacinhas têm de ser segunda ou terceira geração de lisboetas. Eu, por exemplo, não sou alfacinha, sou lisboeta, porque o meu pai não era de Lisboeta, vinha da terra. Portanto, eu sou segunda geração, já nasci em Lisboa, mas não sou alfacinha. É a terceira geração? João Vasco. Não, tu estás a dizer bem. Estás a dizer bem. Pronto. Estás a dizer bem. Eu gostava, João Gata, que mostrasse outra vez o estudo que tens aí. Ora bem, este estudo... não, peraí. Olha que ainda cai tudo. Ora, exatamente. Este estudo é um estudo importante que nenhum de nós leu.
Este estudo tem mais uma coisa. Tem uma caneta que o Bruno de Palma vai querer, porque na tampinha, isto é tipo russo, na tampinha, reparem bem nisto, tem uma pena. Não é maravilhoso? Tem uma pena. Tem uma pena. Olha, a ponta da caneta tem uma pena. E nesta pontinha tem aquela cena borracha. Então, mas deixa-me apresentar também uma inovação. Também tenho aqui uma esferográfica que na pontinha tem uma coisinha que se faz assim, faz clique e já viste o que é que acontece? Olha. Aí, epá. É? Isso é quase fálico. Pois agora não ficarei atrás e quero apresentar-vos a mini meia de espuma de senhora. E nem sequer explico. Esta nem sequer explico. Pronto. Mas não são as de vidro. As de vidro é que eram suportáveis. Não são as de vidro. Aquele brilho. Não são as de vidro. Não te esqueças de te rapar bem primeiro, que é para não ficares com os pelos todos levantados. Exatamente. Não, é muito agradável durante a noite. Vamos ao quarto tema, não é? Dito isto, deixa-me só recordar uma coisa. Olha, as viagens... Cabo Verde, pá. Exatamente. Minha terra de Cabo Verde. Minha terra. As viagens que se faziam daqui de Lisboa ao Algarve ou ao Alentejo, no meu caso ao Alentejo, em Fiat 500. Parávamos mais vezes para meter água do que meter para gasolina. Carros avançadíssimos na altura, que já eram movidos a água, não é? O meu primeiro carro foi o Volkswagen Polo, ainda feito na Alemanha, por isso é que durou uma eternidade. E aí eu, a caminho do Algarve, uma vez, também gostava de viajar à noite, se calhar isto é de família. E de repente ouço um barulhão e começo a ver faíscas por todo o lado. E fui ver, tinha sido o tubo-escape, aquelas borrachinhas que agarravam o tubo-escape, tinham-se partido e o tubo-escape caiu no chão e vinha a arrastar, não sei o quê. Acordei uma vila ao pé da Mimosa, não era bem a Mimosa, mas era ali ao pé, umas casotas. Lá veio toda a gente, aquilo era tipo meia-noite, ver o que é que se passava e tal. Portanto, também havia assim estas aventuras. Eu disse à namorada de então, olha, acho que vais ficar aqui a noite toda, que o carro deve estar todo partido. Mas não, uma cordinha, a antiga, e está a andar. Hoje não, ficava ali, à espera do ACP. Restam-me 6 minutos para deslindarmos o caso da Ministra da Solidariedade e da Leitura. António de Costa já veio defender a senhora, mas João Gata, é ou não? Vamos lá ver. A senhora não leu um relatório da Ordem dos Médicos, mas fizeram-lhe um resumo, acho eu, ou pelo menos ela lê jornais ou fazem um clipping. Exatamente. Clipping. É a razão para estar tudo zangado com a senhora por causa disto, ou devíamos estar zangados por outras razões que se calhar são mais importantes? Pois, eu acho que estamos a tentar tapar o sol com a peneira. Eu acho que ela foi também um bocadinho descontextualizada naquilo que disse e as pessoas também aproveitam tudo porque estão raivosas, estão cansadas, porque isto está a dar cabo da cabeça de toda a gente, a saúde mental está a ser afetada e de que maneira. E já ninguém tem paciência. Portanto, qualquer errozinho, qualquer boca menos feliz, qualquer resposta, drink ao final da tarde, que também estava noutro contexto e foi agarrada à exaustão para fazer cair uma ministra que uma classe inteira não simpatiza, esta pelo menos agora vai-se também incompatibilizar com muita gente, mas eu acho que, ao fim e ao cabo, a pressão está a ser tão grande com esta história do Covid e com as mortes diárias e com o país parado e com os dramas pessoais, familiares a acontecer, com o Serviço Nacional de Saúde completamente esgotado, não estou a falar em termos de equipamentos, estou a falar em termos humanos, porque as pessoas estão derrotadas neste momento. E depois há toda uma turma que não acredita no bicho, que diz que isto é tudo uma fantasia, que é inventado pelos lagartos, os delegados têm a culpa, é a vacina, que é o não sei o que, é para o chip.
Epá, e há tanta desinformação e contra-informação que está a obrigar as pessoas a saírem do seu quentinho e do seu lugar que mais ou menos epá, adequado a uma certa vida, uma certa presença de espírito, para de repente estourar e vir cá para fora dizer uma data de coisas. A ministra calou-se. Mas há ou não há razão. Mas ou não há razão ali em que uma coisa tão importante como os lares não eu acho que há uma razão. Eu acho que há uma razão para o governo cair, não é? Isto é que eu acho que há uma razão. É o governo demitir-se, o governo cair, porque se isto vier a realmente saber-se que é verdade, todo o sistema falhou e há o responsável pelo sistema, é o governo. Portanto, o governo tem que ir abaixo. Mas este governo já tinha que ir abaixo tantas vezes e não foi. Olha, como começaste no início, muito bem, com o Sr. Marcelo, a dar a mão, a dar o braço, a dar o corpo todo para que isto se aguentasse. Portanto, mais ou menos uma, repara que agora é lockdown, ninguém fala, a ministra não vai cair, porque o Costa não deixa nenhum ministro cair, até uma próxima remodelação, que logo se vê quando vai acontecer. Neste caso, acho que não é dramático não se ler todos os relatórios que em cima da mesa acontecem todos os dias. Isto não é o trabalho de uma ministra, é o trabalho da equipa dessa ministra. É daí que há assessores, é daí que há uma data de gente que trabalha para o ministro e é daí que há o clipping, há o sumário, tem que fazer o sumário ao longo do dia. Uma ministra tem mais que fazer do que isso agora. O que ela ficou mal foi mostrar muita insensibilidade. Bem resposta. Honestidade, Bruno Palma. Será que a senhora apenas respondeu com honestidade à pergunta? Honestidade. E eu lembro-me aqui do Yes Minister, não é? Que lhe punham na última página aquilo que não queriam que ele lesse, nas primeiras aquilo que queriam que ele lesse. A senhora se calhar foi só honesta e disse, olha, não li, já me falaram disso, eu sei qual é a informação que está lá. Se calhar a honestidade em política não compensa. Será? O que é que eu tenho a dizer sobre isso? O que é que eu digo? Temos uma hora. Põe o papelinho para dizer aquilo que tu queres que eu diga. Temos 2 minutos. Quantos utilizadores é que temos online? Estão bem. Neste momento os nossos videntes são vários e bastantes. Não, mas isto para dizer, isto põe em evidência outra questão que o Covid, esta forma com que se aborda esta pandemia, se calhar não é mais correta, porque hoje em dia já se diz que há mais gente a morrer de outras doenças, porque é diferente morrer por Covid ou com Covid. E de facto, há pessoas que não foram a consultas, há pessoas que não tiveram assistência, há pessoas na área do cancro, que implica uma atenção quase ao minuto, que não foram atempadamente vistas, e eu tenho na família um caso desses, e portanto é dramática a quantidade de pessoas que por via do Covid não foram assistidas e que hoje têm, e eu acho que este é só sintomático de mais uma dessa evidência. Portanto, é má gestão. Portanto, nós começámos por dizer que não era preciso usar máscara, agora dizemos que é obrigatório usar máscara. Hoje fui à loja do cidadão com uma marcação e a paranoia com as pessoas são tratadas como se fossem gado, porque ninguém quer contactar as pessoas. Ora bem, se as pessoas estão no atendimento, estão no serviço público, têm que contactar pessoas, porque nada funciona, porque tudo é ineficiente, não é? E, portanto, o facto da ministra não ter lido o relatório, que eu acredito, eu acho que foi apenas honesta e mais uma prova de ineficiência e da forma errada com que tudo isto está a ser abordado. Eu vou muito breve. Hoje telefonou um amigo meu que está cá na Sexta, um que estudou comigo e tivemos vários anos fora, em ambientes verdadeiramente covidescos, com vírus muito piores que esses, nomeadamente com radioatividades e não sei o quê, e dizia-me ele, olha lá, tu pertences a esse grupo de malta que não há abraços, não há passabéns e não sei o quê. Eu disse, não, quer dizer, eu mantenho alguma reserva relativamente às pessoas que não conheço. Não sejas insensível. Mas relativamente às pessoas que conheço e que sei que com quem
com quem posso ter uma relação franca. Eu, se tivesse alguma coisa, dizia às pessoas, olha, não, epá, estou afetado por uma doença, uma coisa qualquer. Não, pode ser instalar a app, não é? Não, eu acho que isso é uma falta de privacidade. Eu acho que a forma como estamos a lidar com a doença e com o Covid é, de facto, já roça a paranoia. Porque começámos de um ponto em que não era nada grave e que nunca ia chegar a cá, e agora temos as mesmas pessoas que nos disseram que não era grave, que não era nada e que nunca cá ia chegar, a dizer que é o fim do mundo e justifica, nomeadamente, cercear as liberdades e garantias das pessoas. E eu com isso não posso estar de acordo. Acho que é um mau princípio. Estamos a lidar mal com isto e o que aconteceu foi só, pronto, mais um dos sintomas da forma como nós estamos a lidar com toda esta situação. João Vasco, o problema maior é o abandono dos velhos. O problema maior é sabermos hoje que houve médicos a alertar para as condições dos lares em Portugal, não há de ser só um caso, e que as autoridades competentes, que são intermédias e normalmente são compostas por um pot-pourri de bois de vários partidos. Intermédias e intermediárias, não sei se... Sim, intermédias e intermediárias, que são esse pot-pourri de vários partidos, não é? Que da direita e da esquerda, nada fizeram, pelo contrário, acabaram por ignorar aquilo que era essencial e vital, que era tratar bem os cidadãos mais idosos. Portanto, logo aí temos um problema grave da estrutura intermédia, como se costuma chamar, que é uma frase tão oca. A estrutura intermédia é uma coisa tão... Só a gelatina de ananás, não é? Royal, exatamente. Pois, que... Com todo o respeito pela gelatina, com todo o respeito pela gelatina. E que era o que a Judite de Sousa pedia no refeitório da RTP, onde é que está a gelatina amarela? Eu gosto, é da gelatina amarela. E aqui é importante, eu estou, sinceramente, a ministra não leu, mas soube do relatório e soube o que é que o relatório dizia. Não é por aqui que o gato vai à filhós. É sim, por terem acabado os briefings técnicos, por nós não termos um planeamento decente neste momento em relação ao regresso às aulas. Todos os pais acreditam que as aulas vão abrir e 15 dias depois estão fechadas quando aparecerem os 5 ou 6 surtos que vão aparecer nas escolas. Aliás, já aconteceu. Nos países todos, João Gata, cada país que está a abrir anos letivos está a fechá-los 15 dias depois, 3 semanas depois está tudo fechado. E acontece nos Estados Unidos e acontece na Europa, acontece em todo lado, portanto é visível e nós não temos claridade, pelo menos não somos informados com clareza em relação ao que vem aí. Eu não estou de acordo que o governo já devesse ter caído, porque ainda não percebi bem qual é a nossa alternativa para o governo, onde é que está a alternativa para o atual governo. Chicão, faz-me lembrar não sei o quê da confusão, não é? Chicão. Mas olha, acabavas logo com um partido, era logo. Sim, mas o resultado disto tudo, quando houver uma alternativa forte e credível, eu acredito que este governo tenha muitas dificuldades em explicar às pessoas o que anda a fazer. Meus amigos, notas finais, Bruno Palma, 30 segundos. Olha, notas finais a propósito desta última conversa, já falámos da Bielorrússia, mas é um problema que nós temos que repensar como sociedade. Se queremos incluir os idosos, os deficientes, as pessoas com problemas em casa, ou se queremos institucionalizar. Enquanto institucionalizamos as pessoas que na prática são campos de concentração, longe das famílias onde elas estão, as pessoas vão estar mais vulneráveis a este tipo de situações. Porque se as pessoas, os meios financeiros que o Estado dá à Santa Casa e dá às outras instituições para obrigar lá as pessoas, fossem diretamente aos agregados familiares, para que as pessoas pudessem receber os seus idosos, provavelmente nós teríamos uma sociedade melhor e estas situações aconteceriam menos. É a minha opinião. João Gata. Olha, eu acho que os velhos são a memória dos países e da vida. Portanto, eu ainda aprendo muito com a minha mãe, que tem 90 anos,
É ela que sabe da história da família, é ela a matriarca, portanto, ainda é ela que me recorda muita coisa e que me ensina muita coisa dos tempos idos. E estou a preparar uma viagem com ela a um local aprazível que era público e passou a ser da Time Out, em Lisboa, que é o jardinzinho público, em que, mais uma vez, o Edil, Sr. Medina e os seus companheiros acharam por bem privatizar com umas cordinhas para o povel, essa gente, o povo, não poder usufruir do espaço à sombra, numa cidade que cada vez tem menos sombra, porque as árvores vão desaparecendo. Isto, capital europeia verde, 2020, não sei o quê. Verde só mesmo nas ruas e é com tinta. E tu, João Vasco? Eu queria recordar aqui o excelente trabalho do Júlio Pereira com o seu cavaquinho, a sua braguesa, e não só. E sugerir o site cavaquinhos.pt. Que é grande Júlio, que é o gajo que eu conheço com o mesmo penteado há mais anos. Exatamente. Não. Ele e o Brian May. Sim, ele é o Brian May. Pronto, e o nosso Júlio Pereira, que é além de ser uma boa pessoa no trato pessoal, é de facto dos grandes. É um verdadeiro artista, é um grande criador, é um grande investigador, não é só um curioso, merece a nossa atenção. E às vezes caem assim. A gente depois só diz bem quando as pessoas morrem e não convinha ir lembrando aqui uma data de gente. Chamo também a atenção, para ser muito rápido, para os shakes sem cobertura que estão a passar na RTP Memória, um programa do Artur Semedo com os shakes, onde o Artur Semedo acabou a última emissão a dizer, e falava ele num discurso já após abrilista, dizer haja habitação, haja saúde e haja pão. E haja net nas ilhas e no interior do E tu, Jorge Máximo, o que é que tens a dizer como nota de despedida? Só para... Muito atum e muito fechada. Jorge Máximo, Bruno Palma, João Gata e eu voltamos para a semana à mesma hora de sempre. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Bye, bye.